Pessoal, vocês me escutam? Sim. Então, acho que a gente pode. Boa noite novamente a todo mundo, né? Eu acho que a gente pode, também respeitando a pontualidade de todos, iniciar o nosso webinar. Muito obrigada pela participação de vocês, já de antemão. Esse webinar ele tem o intuito de reunir os convidados, clientes, enfim, da Moltz, para que a gente possa ter um momento de bate-papo, de interação, um momento mais de troca mesmo de conteúdo. Então, o tema de hoje é a cultura, né, de UX dentro das organizações, como que a gente pode implementar isso. A Aninha vai nos apresentar um conteúdo bem rico, que tem muita relação com a bagagem dela, né, esses anos todos já que ela tem de estrada, trabalhando com a experiência do usuário. O que eu vou pedir para vocês é que a gente acompanhe, né, a apresentação da Aninha, e no final façam as perguntas. Se vocês quiserem, para não perder o fio da meada, vocês podem colocar a pergunta no chat na hora que surgir a dúvida, e no final ela responde todos os questionamentos, para a gente ter um webinar que flua, e a ideia é realmente essa, que no final a gente possa também trocar as informações e vocês tirarem as dúvidas que vocês possam ter com relação ao universo de UX e Design Thinking. Tá certo? Aninha, é com você. Então tá bom. Obrigada, pessoal, primeiramente pela presença. Espero trazer um conteúdo bem bacana aqui para vocês hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, sim. Sim? Beleza. Então tá. Deixa eu ver aqui. Não. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de UX design, né? Design thinking, e também um pouquinho da cultura de UX dentro das empresas, né? Só uma breve apresentação para quem ainda não me conhece, né? Então, eu sou formada em desenho industrial, design digital. Eu trabalho na Moltz já há 3 anos, né? E tenho trabalhado para ajudar a disseminar essa cultura, né? Dentro da Moltz mesmo e dentro das empresas, né? De outras empresas. E também já atuo em projetos globais, né? E projetos de empresas nacionais. Então, aqui um pouquinho do resumo, né? Eu vou falar um pouquinho do Design Thinking, como que ele é um caminho para a inovação. Então, para começar, eu trouxe uma reflexão, né, do que é a experiência. Segundo o economista, né, apresentado no TED Talk, que também eu posso passar para vocês depois o link da apresentação, que foi bem legal. A experiência do usuário é a sensação proporcionada não apenas pelas partes de uma solução, mas pela combinação de todos os seus elementos, somada à maneira como é lembrada pela pessoa. Então, eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, se você vai a um restaurante, né? Tem uma série de fatores que vão compor a sua experiência. Então, você entra no restaurante, né? Tem o tempo de espera, tem o cardápio, tem o atendimento, tem a própria comida, né? Se ela tá boa ou não. Então, esse conjunto de momentos, né? De situações, elas fazem a experiência total, né? A experiência em si. Não é uma parte isolada, né, do processo, mas é o processo como um todo. Por isso que a gente precisa pensar sempre no contexto, né, das nossas soluções e como que a gente escuta falar muito na jornada do usuário, né? Então, a gente tem vários momentos que a gente precisa estudar, né? Como que acontece a interação com os produtos digitais, né? Todos esses caminhos que compõem a experiência em si. As pessoas, então, elas estão cada vez menos buscando produtos e cada vez mais buscando experiências.
Então, isso é uma mudança muito grande, né, de comportamento, porque antes as pessoas, elas consumiam muito, né, e hoje elas procuram vivenciar, né, ter pequenos momentos agradáveis, ter experiências agradáveis, porque afinal de contas, né, nós somos a soma das nossas experiências. Então, isso também mudou a indústria, né, porque antes era feito algo e era vendido para que as pessoas consumissem aquilo, e hoje, né, as pessoas elas têm que pensar em toda essa jornada que traga a experiência completa. Aí até eu trouxe um questionamento, né, se a gente consegue projetar uma experiência. E eu trouxe um exemplo. Será que os arquitetos projetam casas ou projetam experiências, né, de moradores? Na verdade, a gente não consegue prever como que vai ser a experiência completa, né? A gente trabalha em cima de alguns pontos de contato, pensando como que aquela experiência vai ser, mas a gente não consegue garantir que a experiência vai ser daquela forma, né? Então, aqui nesse cenário do arquiteto, por exemplo, ele conversa com a família, né? Ele entende quem são os moradores, qual é a rotina da casa para fazer esse planejamento fazer esse projeto, né? Mas não significa que o projeto, né, ele vai ser bom, 100% bom e adequado para a família. Então, provavelmente depois pode ser que ele precise trocar alguma coisa, trocar um móvel de lugar, né? Isso também a gente faz nos nossos projetos digitais, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar fazendo pesquisa e acompanhamento para entender se aquilo que a gente planejou realmente ele está atendendo os usuários, né? E aí a gente vai entendendo se a experiência que foi projetada ela está sendo adequada ou não. O design de experiência do usuário, então, ele não é um método mágico que permite prever como as pessoas se sentirão em relação ao design, mas uma abordagem de design baseada em testes e comentários em diferentes fases do projeto. Até eu queria falar nesse momento que no processo de design thinking, o erro ele é visto como uma parte muito importante, né? Porque a gente não pode ter medo de errar. Na verdade, a gente tem que errar até acertar, né? Então, o erro ele faz parte do nosso processo, né? Do design thinking e a gente tem que ter eles do nosso lado, né? Porque quanto mais rápido a gente erra, mais a gente conhece o nosso usuário, né? E mais a gente pode oferecer coisas mais adequadas. Então, agora eu queria falar um pouquinho de inovação para a gente entender um contexto, né? O processo de inovação ele consiste em criar modelos de negócio e construir mercados inteiramente novos que vão ao encontro de necessidades humanas não atendidas. Entretanto, inovar não é uma tarefa fácil. Então, por que não é uma tarefa fácil, né? Porque tem 3 cenários que hoje talvez a gente veja como inovação, mas eles não são inovação. Então, o primeiro cenário é adequação, né? Adequar é você utilizar algo que já existe, né? E que, em muitos casos, é muito bem visto, né? É muito bem usado por outras pessoas para o seu negócio. Então, por exemplo, esqueci o nome, não é stories, né? É os. Acho que é stories, né? Se não me engano. É stories. Uhum. Obrigada. Os stories que a gente vê no Instagram, então, por exemplo, a gente tem visto em muitos outros lugares, né? O Facebook aderiu, o LinkedIn aderiu, o Itaú aderiu. Então, existiu a inovação no primeiro momento e depois as outras empresas acabaram adequando porque é algo que funciona muito bem e as pessoas estão acostumadas, né? Então, esse é o primeiro cenário, a adequação. A melhoria. Melhoria é ajustar algo que já existe, né? Pensando em promover novos resultados. Então, até trouxe o exemplo do iPhone, porque assim, faz muito tempo já que o iPhone não é uma inovação, né? Ele não traz algo totalmente diferente. Ele vai passando por processos de melhoria, cada vez a câmera dele vai ficando melhor, né? Enfim, mas
ele já faz um tempo que ele não é uma inovação, né? Há um tempo atrás ele já foi uma inovação, mas hoje a gente não pode considerar ele uma inovação. E a invenção, né? A invenção, às vezes elas surgem, né? Parece ser legal, ela vem para resolver um problema, mas na verdade pode ser que as pessoas não adiram aquilo, né? Talvez não gere valor para as pessoas, então não necessariamente a invenção também é uma inovação. Então, para essa inovação, a gente precisa transformar ideias em resultados. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas inovadoras, né? Até falando ali da Nubank mesmo, que é um exemplo que eu gosto muito. Eles estudaram muito bem os seus usuários e eles entenderam naquele momento, né, que as pessoas não tinham um controle financeiro, né? Eu mesma, por exemplo, usava o Banco do Brasil para saber quanto eu gastava no meu cartão de crédito, eu fazia anotação todo mês das contas e somava no final, né? Então, já existia a forma de internet bank, mas eles inovaram no processo, né? E trouxeram um grau alto de novidade com resultados. E onde que o Design Thinking entra nisso, né? Então, a missão do Design Thinking é traduzir observações e insights, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. Quais são os valores, né? Isso aqui também faz um link com a questão de cultura, né? A empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro, né? Para você compreender o contexto e conseguir enxergar as dores das outras pessoas, né? Então, você ter empatia é muito importante e você conseguir olhar para a situação sem julgamento, né? Você conseguir tentar absorver o que aquela pessoa está passando, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, ambientando na nossa realidade, né? Dificuldade com sistemas, né? E quanto isso influencia a vida das pessoas, né? Aí colaboração, né? A colaboração ela é muito importante porque ela traz muitos benefícios quando várias pessoas pensam junto, a gente consegue criar algo incrível, algo de valor, né? Então, e também a multidisciplinaridade é muito importante, né? Porque quando cada um tem um conhecimento diferente, somados a gente consegue construir algo grande. E a experimentação, que é você sair do teórico e testar e falar com as pessoas e ver o ponto de vista das outras pessoas. E onde que a gente pode usar, então? O Design Thinking ele é bem abrangente e por isso que também ele entra tanto nessa cultura, né? Porque ele é uma mentalidade que a gente pode implementar para a gente trabalhar com problemas, né? Ele é um processo que ele ajuda a gente pegar um problema que que no começo a gente não consegue chegar a uma solução e com esse processo a gente consegue chegar em algo palpável, né? Então, algumas possibilidades para a gente criar produtos e serviços, né? Para transformar o modo de pensar das pessoas, né? De uma empresa, construir novos modelos de negócio, repensar estratégias, resolver problemas de maneira coletiva, equilibrar necessidades, desejos, viabilidade financeira e tecnológica, para entender as necessidades reais das pessoas e para diminuir os riscos no processo de inovação. Tá, então, como né, que a gente pode começar a pensar nisso? Bom, ele tem três pilares, que ele precisa ser financeiramente viável, tecnicamente possível e desejável pelas pessoas. Quando você tem esses três pilares, você consegue entregar algo inovador. Porque muitas vezes, né, você tem uma ideia bacana, as pessoas gostam dessa ideia, comprariam essa ideia,
mas não existe nenhuma tecnologia hoje disponível para realizar, né? Ou às vezes você tem tecnologia, as pessoas têm interesse, mas financeiramente é algo muito caro, não faz sentido. Ou ainda pior, né? Você tem recurso financeiro, você consegue fazer, só que as pessoas não gostam daquilo, né? Então, voltando um pouquinho do que eu falei lá, os problemas, né, eles vêm e a gente não consegue, às vezes, enxergar a solução, né? Então, você tem muita incerteza, né? Você não sabe por onde começar. E o processo Design Thinking, ele vai abrindo esses problemas, né? Que é a parte ali do entendimento, até você conseguir ter o seu objetivo, a clareza, e no final a gente consegue chegar numa solução realista, né? Então, na prática, o Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação e soluciona problemas complexos. Então, eu trouxe um exemplo do que, quando você fala UX Design, normalmente as pessoas pensam que é isso, né? Aquela interface bonita, aquela interface amigável. Mas, na verdade, existe uma série de coisas que foram projetadas por trás dessa interface, né? Então, basicamente, essas são as 4 etapas, né? A gente tem a etapa de imersão, que é a parte de entender o problema, a definição, que é você coletar os resultados da imersão, que vem através de pesquisas, né? De uma série de outros métodos, e você colocar no papel o que você vai fazer, né? A gente tem um problema, a gente vai colocar o que a gente vai fazer em relação a esse problema. A ideação, ela vai de uma forma criativa, né? E cocriação, a gente vai construir uma solução para esse problema, e prototipação, a gente vai colocar isso de uma maneira que a gente consiga enxergar, né? E vamos testar para ver se isso resolve o nosso problema ou não. E cada uma dessas etapas, elas têm as suas técnicas e ferramentas específicas, né? Então, a gente usa algumas técnicas em cada um desses momentos que ajudam a gente nesse processo. O duplo diamante, ele é a base do Design Thinking. Esse ano ele completou 15 anos, então ele não é algo tão recente, né? Mas atualmente ele é bem conhecido. Então, basicamente, a gente começa aqui com o problema, né? Com o desafio. O desafio a gente sempre gera antes de começar todo o processo, né? O desafio ele tem que estar muito bem claro para a gente saber onde a gente quer chegar. E nesses momentos a gente tem divergência e convergência de pensamentos, né? E passando por todo o processo, né? A gente chega aqui no final, que é a solução. Então, basicamente, o primeiro diamante, ele nos explica, ele faz a gente entender o que a gente vai fazer, né? E a segunda parte, como que a gente vai fazer isso. Então, falando um pouquinho agora de volta de cultura de UX, né? A definição, né, de cultura, ela se refere a um conjunto de formas, crenças e práticas, né, que caracteriza uma determinada sociedade, né? Então, normalmente, a cultura da empresa, às vezes, a empresa, ela tenta mapear como que você, né, como que ela vai ser, ter uma ideia, mas na prática é totalmente diferente, que quem desenvolve a cultura são as próprias pessoas, né? Então você pode ver que as pessoas mesmas, elas desenvolvem uma cultura, né, e isso vai propagando. Então, por que falar disso, né? Porque, na verdade, a gente pode inserir todo esse processo de design thinking dentro como uma cultura mesmo dentro das empresas, né? Então, quando você repensa sobre o processo e sabe que você precisa pesquisar, que você precisa entender o problema, até você chegar na solução, você consegue ter muito mais essa prática no dia a dia
e isso transforma as pessoas, né, a pensarem nos problemas de uma outra forma, né? Então, mas assim, na prática, o que a gente pode fazer então, né? Eu trouxe aqui 4 ideias, né? Trabalhar de forma colaborativa, né? A gente sempre pode achar que, às vezes, na nossa cabeça, a gente pensa numa solução antes de entender bem o problema, né? E esse é um problema. Então, quando você trabalha de forma colaborativa, você vê outros pontos de vista, né? Você tem a questão de multidisciplinaridade, até porque o UX ele é multidisciplinar, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem o UX que não é designer, né? Então, tem o UX que trabalha só com pesquisa, né? Tem o UX que só trabalha com métricas. Então, qualquer pessoa pode ser o UX, né? Se você estiver pensando na experiência em si, você pode colocar o UX em prática. Integrar pessoas de diferentes áreas, isso enriquece muito e a gente vê isso muito na parte de cocriação, né? Que é o momento que a gente precisa ter ideias e sair um pouco daquele pensamento comum. Então, nesse momento é bem importante a gente ter pessoas de diversas áreas, porque cada pessoa tem a sua vivência, tem sua bagagem, né? Então, às vezes, uma pessoa da área da saúde pode ajudar uma solução da área financeira e isso é muito rico, né? Porque a gente começa a conectar coisas e trazer bastante novidade, né? Para nossa pesquisa, para nossa criação. Esse terceiro é bem importante, né? Porque talvez seja nesse momento que a cultura de UX ela seja envolvida dentro da empresa, começa pelos líderes, né? Então, os líderes, eles disseminando essa cultura, as outras pessoas também, elas vão aderir, né? Porque quando o seu líder te traz algo novo e algo legal, as pessoas começam a utilizar, né? As pessoas começam a se envolver e apresentar resultados, né? Então, a gente precisa sempre ter em mente que, claro que o UX, assim, às vezes tem o seu lado emocional que talvez a gente não consiga expressar, né? Às vezes você tem uma boa sensação com uma ferramenta que você usa, que você tem uma boa interação, mas a gente consegue medir resultados, né? Tem uma série de métricas em UX que a gente utiliza, que a gente consegue medir resultados, seja de satisfação de uso, como tempo também de completude da tarefa, né? A gente consegue medir se a pessoa até ela consegue realizar uma tarefa, mas às vezes ela demora muito tempo. Então, isso é um indicador de que o processo que está sendo feito talvez não seja o melhor processo, né? Então, sempre tem resultados para a gente conseguir medir, né? Aí até eu trouxe aqui duas perguntinhas, né? Se já existe a cultura de design na empresa de vocês e que grau que é, né? Porque a gente tem vários níveis de entendimento, né? E de prática. E se já existe, o que a gente pode fazer, por exemplo, para chegar no nosso ideal, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode adicionar no nosso dia a dia para que essa cultura ela tenha mais representatividade. Bom, agora eu trouxe um case bem bacana. Nosso cliente da Rocha Log, né? Eles são uma empresa de logística e operação portuária. Eles ficam em Paranaguá. Então, aqui eu trouxe duas imagens, né, de como que foi. Vocês lembram daquelas 4 etapas, né? Essa é a primeira etapa, a etapa de imersão. Então, nessa etapa, eu não entendo muito bem o problema, né? Eu não sei muito bem o que as pessoas
quais são as dores das pessoas, eu tenho uma prévia porque as pessoas, os gerentes de negócio, eles me passam, né? Aí eu faço uma pequena pesquisa, né? Eu faço pequeno entendimento, mas na prática eu preciso ver o que as pessoas fazem, eu preciso que elas me digam o que está acontecendo, né? Então a gente fez um workshop de discovery e nesse momento todo mundo dá seu ponto de vista, né? A gente fala sobre a rotina deles, né? Eu acho que nessa foto dá para ver muito bem os diferentes perfis que a gente tem dentro da empresa, né? E às vezes diferentes perfis eles têm que usar a mesma solução, né? Então esse é um grande desafio, né? Então a gente coloca essas pessoas juntas para a gente trabalhar, né? Como eu falei, colaborativamente, para a gente entender o problema, né? E pensar juntos qual que seria a melhor forma de resolver esse problema. Então ali a gente tem os operadores, né? Que ficam direto lá no porto mesmo. E também é muito legal ver a realidade das pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes elas estão com tantos equipamentos de segurança, né? Que talvez ela não consiga segurar direito um dispositivo, né? Às vezes ela está com luva, então de repente reduz, né, a mobilidade que ela tem de tocar ali de interagir com o dispositivo, né? Até mesmo a questão de barulho, né? Então, às vezes a gente tem que repensar ali a questão de áudio, né? De volume. Então, acho que essa foto traz muito bem, assim, quais são os cenários possíveis que a gente tem, né, dentro de uma empresa. Então, a gente tem ali desde o pessoal do administrativo, né, um gestor, até o pessoal operacional mesmo. E eu também fiz uma visita de campo que foi bem legal, assim, entender a realidade dessas pessoas, né? E é meio que uma loucura mesmo, às vezes barulho, né? E que você, às vezes, não consegue se focar no dispositivo, porque você tem que estar vendo tantas coisas ao mesmo tempo, né? Tá cuidando de outras pessoas, tá fazendo o negócio acontecer, né? Então foi muito legal viver um pouquinho um dia com eles, né, para entender como que é realmente a vida deles no dia a dia, né? Tá, esse aqui é o material que eu retirei do que a gente construiu no workshop, né? Só tomar uma aguinha aqui. Então a gente entra para a etapa 2 e 3 aqui, que é a questão de você analisar todos os materiais, né? E é até legal aqui que a gente fez esse canvas de medida de sucesso, né? E então a equipe toda ela falou o que ela queria da solução, o que ela não queria e por que a gente estava fazendo isso, né? E também ali essa primeira imagem são as personas que eu criei, né? As personas elas representam o usuário real, né? Então eu consigo representar ela numa imagem com algumas frases, eu coloquei ali também os needs, né? O que cada perfil, né, tem a sua necessidade. Então a gente faz um mapeamento, né, das personas e entende o que cada persona precisa, né? E quem são essas pessoas. E aqui a última fase, que é a fase de prototipação, quando você pega todo o processo, né, todas as ideias, tudo que eu aprendi sobre eles e a gente vai colocar isso, né, de uma forma que a gente possa testar com as pessoas, né, e ver se realmente tudo que a gente pensou e que a gente construiu juntos vai funcionar, né? Então, nós entendemos que as pessoas precisavam de mobilidade ali na área portuária, né? Então, por isso, nós criamos uma solução direcionada para a tablet, né? Que seria a gente tira um pouco de recurso, deixa os recursos principais, né? Porque é uma tela menor, então a gente precisa colocar o que é muito importante ali nessa tela.
e que ela faz comunicação com outro sistema, que é o sistema web, né? Que é onde o pessoal do administrativo, eles fazem toda essa gestão e fazem todo o acompanhamento junto com o pessoal do porto, né? E também, né, depois de um certo tempo ali que a gente fez a solução e testou e foi aprimorando, né, que também a solução ela nunca fica do jeito 100% como a gente projetou, a gente vai ajustando e a gente vai colocando ou tirando coisas conforme as pessoas vão usando, né, e vão sentindo a necessidade de mudar. E depois disso a gente fez até aqui um Power BI, né, que é para trazer informações para um terceiro perfil, né, que é um perfil mais gerencial mesmo, né, porque para ajudar eles terem a visão de como que está lá a operação, né, o que está acontecendo no administrativo, se tem algum problema, e trazer dados mesmo para que exista tomada de decisão em cima de dados, né. Então a gente ainda criou esse Power BI para ajudar o pessoal. Bom, então é isso. Era o que eu tinha para mostrar para vocês. Podem fazer as perguntas. Ô, Ana. Boa noite. Pode ir, Andrino. Ana, boa noite. Boa noite. Quando tu faz a prototipação, né? Como é que tu chega a envolver o pessoal da TI junto para saber com qual tecnologia que eles usam, por exemplo, né? Alguma ferramenta que o cliente pode usar, ela pode ser muito limitada quanto ao Sim. protótipo, ou não? Como é que funciona essa parte e qual tecnologia vai ser usada junto com a prototipação? Sim. Tem sim esse entendimento anterior, se o que a gente está projetando ele tem uma liberdade tecnológica, né? Se é possível fazer isso, né, da forma, mas também nesse momento de prototipar é onde a gente coloca todos os nossos desejos em cima daquela imagem, né? Então, às vezes, a gente coloca o ideal, né? O que atende as pessoas e, assim, aí eu vou mostrando isso para o time de tecnologia e a gente vai alinhando, né? Mas eu priorizo o que as pessoas precisam, né? O que seria a solução ideal para as pessoas, né? E daí, se tiver algumas restrições técnicas, a gente vai adaptando. Mas a prioridade é sempre o que as pessoas precisam. Entendido. Outra dúvida ali, só mais uma. Quanto ao Power BI, por exemplo, né? É muito comum, né, o próprio usuário já ter a ideia de como é que ele quer o indicador, na maioria dos casos. Como é que funciona esse caso do X para Power BI? É comum ter essas necessidades ou é um caso bem atípico? Esse que Não, teve ele é na bem Rocha Lott, por comum. exemplo. Não, ele é bem comum, sim, porque quando a gente fala em métricas, em dados, se a gente não tiver um controle sobre eles, na verdade a gente não tem nada, né? Então a gente precisa entender muito bem o que a gente quer ver o quanto isso vai ajudar a gente, né? Então eu posso utilizar o mesmo processo, né, de entendimento, saber o que, por exemplo, a pessoa que vai utilizar esses dados, ela precisa saber, né, quais são as informações mais importantes e fazer essa estrutura do Power BI, porque só os dados, se eles não têm uma forma lógica, ele não te agrega muito, né? Então você precisa saber como utilizar esses dados para você ter um ganho de fato, né? Bacana, obrigado. Ô, Aninha, tu estavas falando ali antes com relação a trazer as pessoas para a conversa, da questão colaborativa, de como é importante, né, os stakeholders estarem envolvidos no processo ali, principalmente da imersão, para tu entender o problema deles. Como é que funciona a escolha dessas pessoas, sabe? Porque às vezes um projeto ele pode ser extremamente amplo e às vezes inviável trazer todos, enfim, então eu queria entender como é que funciona mais ou menos esse processo de quem trazer para a conversa. Uhum. Primeiro a gente tem um entendimento de quem são os stakeholders junto com o negócio, né?
para saber quem que são as pessoas que vão estar envolvidas, não somente nesse momento quem são os usuários, mas quem são as pessoas envolvidas, né? Quem vão as pessoas que podem agregar no projeto, né? Que vão participar de todo esse processo, inclusive na criação de ideias, né? E aí também a gente tem o mapeamento dos usuários, né? Que os usuários, a gente coleta uma quantidade de usuários de cada perfil, né? Porque a gente pode ter N perfis, e a gente vai mapeando quem que são essas pessoas e para trazer representatividade para aquela persona, né? Então a gente faz esse mapeamento dos usuários e também das pessoas que indiretamente ou diretamente elas estão envolvidas com a solução. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, sim, é uma escolha a 4 mãos, né, com o cliente envolvido. Sim. Me diz uma coisa, com relação a gente estar nesse momento de pandemia e de não... Porque tu trouxeste ali as fotos do Rocha, né? De você fazer workshop, de estar presente, de ir no local, de poder ver o rapaz manuseando o dispositivo com a luva, enfim. Com essa mudança toda, né, de cenário, como é que está sendo essa adaptação de trabalho? Como é que tu está sentindo também a troca com os clientes e com os projetos que tu estás envolvida? Então, assim, a gente sempre tem uma abordagem bem flexível, né? Porque às vezes você precisa fazer entrevista e você está numa cidade totalmente distante, então isso é uma prática bem comum de a gente fazer ligações, né? Fazer chamadas de vídeo, mas claro que nada se compara com essa experiência presencial. Mas assim, a gente tem feito bastante workshops e bastante discoveries online mesmo, né? A gente usa uma ferramenta chamada Miro, não sei se vocês conhecem, que ela é bem colaborativa, né? Cada pessoa entra ali com o seu perfil e pode mexer, né, nos boards, né? Então, com planejamento de como que vai ser o workshop, a gente consegue fazer isso online, sabe? Tem sido muito legal, assim. E também é bom porque às vezes as pessoas são muito tímidas quando elas estão presencialmente, né? Então, a gente tem talvez, esse ambiente um pouco melhor para nessas situações você poder falar mais, né? E tem sido bem bacana mesmo, assim, os que a gente tem feito. Tem uma pergunta aqui no chat, do Jackson. Você consegue ler ali, Ana? Quer que eu leia para ti? Deixa eu ler aqui também. Sim, isso mesmo. Na verdade, eu como ex, eu acompanho o processo inteiro, né? Desde o processo de design até o processo de desenvolvimento mesmo, né? Porque eu preciso garantir que a solução que eu planejei, ela está sendo entregue, né? Então, a gente faz o discovery, a gente faz o processo de ideação, né? De prototipação, eu sempre estou envolvida em toda a parte do processo e também na entrega, né? Porque muitas vezes eu preciso contar a história, toda a história que eu aprendi, né? Com os usuários, com os stakeholders, eu preciso passar isso para a equipe de desenvolvimento, né? Eles precisam saber o porquê eles estão fazendo isso, né? Eles precisam visualizar essas pessoas que elas estão usando. Então, eu sempre compartilho todo o material que eu fiz, né, com o pessoal de desenvolvimento. E quando a gente começa um projeto também, a gente também tem essas reuniões para eu passar tudo que eu aprendi nessa parte, né, todo o processo, como é que foi e qual que é
as expectativas, quais são os problemas, isso tudo é passado para a equipe de desenvolvimento, né? Porque a gente precisa estar super bem alinhado, porque não adianta a gente projetar uma coisa e no fim a solução não sair como a gente imagina, né? Então, por isso que eu faço todo esse acompanhamento do projeto. Certo? Assim, nessa questão de, ali, a última frase que você colocou, da habilidades, sim, né, tem algumas coisas, eu não sei tudo da parte de tecnologia, né, mas se eu explico para o desenvolvedor o que precisa ser feito, né, por que a gente está fazendo isso, com certeza ele consegue apresentar a melhor forma, né, de tecnicamente desenvolver isso, né. Posso complementar uma questão, né? Uhum. O Jackson comentou ali, né, que se faz o acompanhamento e tudo mais, como é que é esse processo, né, com a parte do time de desenvolvimento. O Jackson, tem grande parte das situações e dos nossos projetos, a gente trabalha num formato de squad, onde é que a gente tem um time multidisciplinar alocado para o projeto, né? E aí isso significa que a gente tem desde desenvolvedor de back-end, front-end, a parte de mobile, o arquiteto de software e também UX. Né? Então, parte do nosso time de UX também trabalha dentro dessas squads e isso é algo vivo e constante, né, no projeto. Então, em todo o ciclo de vida do projeto existe, em alguns projetos, obviamente, né, existe um UX dentro do time que vai acompanhando. Então, qualquer tela nova, qualquer discovery novo, né, não só necessariamente tela, né, entender a jornada do usuário em um processo novo, é o time de UX que é responsável e já faz parte dessa squad, né, que envolve desenvolvedores e time de negócio e UX junto. Uhum. Daí, só para fechar a pergunta dele ali, que ele perguntou se precisa terminar com protótipo. Quando a gente fala em protótipo, a gente Ana, tem... Oi. Na verdade, a terminar no protótipo é a pergunta do Diego, que é uma outra pergunta já. O Diego da Rocha, ele está falando que ele está perguntando se o processo de design thinking precisa obrigatoriamente terminar no protótipo ou uma aplicação com uma solução para um problema, ou pode terminar em alguma outra coisa no processo de design thinking. Tá. Desculpa que apareceu junto ali para mim, eu não Sim. vi que eram duas perguntas. Sim, precisa. Por quê? Porque a gente tem vários níveis de protótipos, né? Não necessariamente aquele último protótipo que eu mostrei, que é o protótipo mais real que a gente tem. A gente tem diversos níveis de fidelidade, né? Você pode fazer um protótipo em papel, né? Quando é um design de serviço, você pode fazer uma maquete para você representar como que vai ser, mas a gente precisa necessariamente, porque a gente precisa testar, né? Se a gente não consegue prototipar, a gente não tem como mostrar para as pessoas, né? Elas não têm como testar e ter um feedback. E essa é a parte mais importante do processo, né? O feedback e o teste, né? Porque as pessoas precisam dizer se elas gostaram, se aquilo ali funciona para elas, né? E a gente também precisa testar, de repente, no teste de usabilidade, se a forma que o usuário está interagindo com o nosso protótipo a solução está resolvendo, né? E aí também a gente consegue ver os problemas de navegação, de usabilidade, justamente nos protótipos. Então, o protótipo ele é essencial, né? Ele é o resultado de todo o caminho percorrido, né? E aí a gente vai validar se a ideia, de fato, ela funciona ou não. Ana, eu tenho uma pergunta. Boa noite. Boa noite. A empresa quer disseminar a cultura de UX, né? Quer começar com essa disseminação. O que você acha fundamental a empresa ter ciente e ter encaminhado para ter sucesso, né, nesse trabalho, né? Não. O que você acha aí que é uma peça fundamental para que comece a ser efetivo esse trabalho? Uhum. Eu falei assim que todo mundo pode fazer o UX, né? Não só o UX designer. Mas é bacana ter alguém que consiga direcionar, né? Como que isso vai ser feito.
isso facilita muito o processo, mas de repente você pode ter uma consultoria, né, para fazer um planejamento, mas a gente consegue colocar aquelas práticas que eu coloquei aqui, aplicando isso no nosso dia a dia, a gente já tem um ganho muito grande, né? Então, quando você tem algo que você precisa, um problema ou uma situação que você precisa resolver, trazer pessoas para trabalharem juntas, né? Integrar pessoas, isso já ajuda muito, né? E aqui também no comecinho, deixa eu colocar aqui. Essa ideia de você colaborativa, você experimentar, né? Você saber que você precisa entender sempre o problema antes de você pensar na solução, porque acontece muito da gente ter ideias, né? E às vezes a gente se apega tanto a essas ideias que elas vão ser boas. Então, eu queria fazer um site que faça isso, né? Mas às vezes você não sabe se aquela forma é a melhor forma de resolver seu problema, né? Então você sempre ter esse senso crítico, né? Que você precisa ver outros pontos de vista, tentar coisas novas. Eu acho que você colocando isso como cultura já tem um grande ganho já nas empresas, né? Vi que o Caio tá com a mãozinha levantada no Zoom, Caio. Eu ia dizer, Caio. Estou esperando a minha vez. Ana, parabéns, eu gostei bastante da apresentação. Obrigada. Pergunta ali da parte de imersão. Uhum. Você precisa envolver as pessoas, fazer aquele estudo de campo, enfim, você tem um problema lá e você precisa da dedicação daquelas pessoas. Então, o primeiro ponto é quanto de dedicação você precisa daquelas pessoas nessa etapa e qual é a mágica para conseguir a dedicação dessas pessoas para fazer aquela parte de imersão. Na verdade, a mágica é eu tentar capturar o que eu mais consegui delas, né? Eu preciso ter esse olhar de saber o que perguntar, né? Saber onde eu quero chegar, né? Então, por exemplo, na parte de pesquisa, a gente tem N tipos de pesquisa, né? A gente precisa fazer o planejamento da pesquisa para fazer as perguntas certas, né? Para colocar o contexto certo. Então, eu tenho esse dever de tirar o máximo da pessoa, né? E às vezes não é feito nem só com palavras, né? Mas você analisando, por exemplo, uma tarefa, você vendo a rotina da pessoa. Então, muitas vezes ela diz sem falar, né? Então, nessa questão de quanto ela pode me dar, na verdade, a gente tem essas sessões de workshop, né? Mas eu tenho esse olhar muito observador, né? Ela mesma, ela fala dos problemas, do que ela gostaria. Então, assim, não é algo que eu dependo dela, né? Não sei se essa palavra é certa, mas é o que eu consigo entender dela, né? Então, quanto mais tempo eu tô próximo da realidade dela, eu consigo extrair mais coisas, né? E claro que também a gente tem as partes técnicas, né? Que a gente consegue fazer esse planejamento do que eu quero saber, né? Do que eu preciso entender, né? E o quanto as pessoas vão ser inseridas nesse processo, né? Tanto que ali na parte de ideação é um processo extremamente legal e divertido, né? Que acaba unindo as pessoas, assim, né? Porque elas vão trabalhar juntas, né? Elas vão conversar. Então, não existe nenhuma cobrança em cima delas, digamos assim, né? Esse é meu dever de ter esse olhar cuidadoso e saber o que eu preciso descobrir naquele momento. Eu consegui responder? Legal. Não, conseguiu. Eu entendi. Deixa eu ver se meu entendimento está certo. Na imersão, então, aquelas pessoas que estão ali, elas trabalham como um dia a dia normal. O trabalho é muito mais do UX, capturar as falhas do processo, fazer as perguntas certas nos momentos certos, olhar as coisas que têm que ser olhadas
E aí, quando você você não precisa... Aquela pessoa está ali fazendo o dia a dia dela. Né? Exatamente. Isso mesmo. Vai da minha parte, né, de me inserir na vida dela para entender e perguntar e, enfim, usar todas as ferramentas que eu preciso para conseguir ter essa informação, né? Mas grande parte é aquele feeling empático mesmo, né? Às vezes ouvir o que ela não fala, né? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colaboração? Não? Então, acho que a gente pode ir encerrando aqui. Acho que foi um workshop super rico, né? O nosso webinar. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Ana, né, por compartilhar com a gente o teu conhecimento, a tua experiência. Tenho certeza que foi bem enriquecedor e tirou bastante dúvidas, e, enfim, abriu o processo, abriu a nossa mente para olhar o processo todo da experiência do usuário de uma maneira mais ampla. Então, muito obrigada por você compartilhar com a gente. Muito obrigada pela participação de todos. E a gente vai continuar nesse ritmo de fazer alguns webinars para realmente bater papo e trazer esse enriquecimento, né, de troca de conteúdo da Moltz com os nossos parceiros, nossos clientes. Então, muito obrigada para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu, Aninha. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Até Tchau. mais. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite.